Logo depois da morte do Papa Francisco, o Vaticano está um ninho de vespas, né? Em todo o senso da expressão. Em outras palavras, está um caos. Eu acho bacana o símbolo da humildade do Papa, mas talvez o Papa Francisco tenha ido um pouco longe demais nessa história, tenha beirado a hipocrisia. Eu já vou dizendo os avisos de todo santo dia porque vocês não aprendem. Mas pelo menos estão aqui comigo. Uou, uou, só mais uma vez comigo. Aqui é like, aqui é curtida. Primeiro você é curtida. Ah, eu não gostei. Problema seu, vai ver outra coisa. Joga em todas as suas redes. Nos stories, no Facebook, no Instagram, no Orkut, no MSN. Bom, está vendo, ontem foi o último dia do velório, o Lula esteve ali com uma grande comitiva. Muita gente tem criticado o Lula e a Janja, dizendo que eles foram fazer turismo lá em Roma, não sei o que lá, mas a verdade é que nesse caso não dá para criticar o cara, porque realmente a morte do Papa é um acontecimento em toda a geopolítica mundial. O presidente do Brasil, como talvez o maior país católico do mundo, né? Eu não sei se a gente ainda é o maior país católico, mas o maior número de católicos do mundo está no Brasil. Seria um absurdo o presidente do Brasil não ir nessa cerimônia, independente de se ele é católico ou não é católico, eu não sei qual é a religião dele, mas é muito importante ele ir. Então, nesse caso, eu acho que não dá para criticar o Lula, a Janja. Talvez você possa criticar a comitiva inteira que foi. Foi uma comitiva enorme, sempre vai um monte de boquinha, o pessoal que vai passear e coisa e tal. Mas a viagem do Lula em si, eu acho que é muito importante para o Brasil mostrar, né, a presença junto ao Vaticano lá, não tem como criticar ele nisso daí. Ontem, então, como eu falei, foi o último dia dessa cerimônia, né, de velório do Papa, e hoje, dia 26, vai ser o enterro dele, que vai acontecer também com a presença de um monte de gente, né? O Papa Francisco é um Papa que sempre teve a visão da humildade, ele quis demonstrar humildade. Em algumas coisas, eu acho que isso é importante, eu acho que você demonstrar humildade é uma força muito grande da igreja, mas como eu sempre disse isso em algumas situações, tem que tomar cuidado, porque existe uma linha tênue entre a humildade e a hipocrisia, né? E eu vou fazer umas críticas ao Papa Francisco sobre isso, tá? Se você é católico e se sente tocado com isso, eu peço que você deixe o vídeo, porque eu vou fazer algumas críticas ao Papa Francisco mais adiante sobre essa questão da humildade dele, né? Enfim, ele queria um enterro muito simples, com um caixão de madeira, isso eu acho ótimo. Quando ele substituiu também o trono do Papa por um trono mais simples, achei muito bacana, muito tocante nessa ideia da humildade, acho bacana. É um simbolismo muito importante para a igreja. Só que mesmo esse enterro dele, que estava previsto de ser uma coisa simples, não vai ser. Vão estar quase todos os chefes de Estado do mundo lá no Vaticano, e o Trump decidiu ir também. E como neste momento está o mundo inteiro em briga contra o Trump, é possível que tenha muitos acordos políticos, muita coisa por lá. Isso pode gerar problemas lá, né? Pode não ser uma cerimônia tão humilde quanto muita gente imaginava que seria. E aí tem esse outro problema que eu falo para vocês. Eu acho bacana o símbolo da humildade do Papa, mas talvez o Papa Francisco tenha ido um pouco longe demais nessa história, tenha beirado a hipocrisia, né? Vocês sabem, se você pegar o mapa do Vaticano, você tem aqui o Palácio Apostólico, que é onde normalmente são os aposentos do Papa. São lugares muito ricos, são camas muito bonitas, um lugar muito bacana. Só que o Papa Francisco, por ele querer dar essa marca de humildade, ele optou por morar na Casa Santa Marta, que é esse prédio aqui, tá vendo que é uma espécie de hotel para os cardeais, né? Então é um hotel que quando os cardeais vão a Roma, eles podem ficar aqui na Casa Santa Marta, tem uma capela aqui da Santa Marta e coisa e tal. Foi feito pelo João Paulo II, exatamente porque quando você tinha os conclaves, que iam um grande número de cardeais para Roma, você tinha problema, onde é que você bota esses cardeais? Não tinha aposentos no Vaticano, eles acabavam ocupando hotéis na cidade de Roma, e aí você lembra, né? Os cardeais eles têm que estar isolados do mundo, eles não podem ter contato com o mundo durante o conclave. Então, como eles tinham que ficar em hotéis em Roma, tinham que pegar ônibus para chegar aqui no Vaticano. Aqui é a Capela Sistina, onde é feito o conclave propriamente dito.
O João Paulo II construiu esse hotel aqui, que é a Casa Santa Marta, justamente para os cardeais ficarem aqui nessa região, e aí eles só precisam se locomover aqui dentro do Vaticano. Eles caminham, podem caminhar até a pé, se eles quiserem, daqui, né, contorna aqui a Basílica de São Pedro e chegam aqui na Capela Sistina, onde eles fazem a votação do conclave, né? Muito mais simples. Só que aí, o Papa Francisco, para ser humilde, resolveu ocupar um quarto aqui na capela, na Casa Santa Marta, onde é o hotel dos cardeais. Qual que é o problema disso? O problema disso é que ele é um chefe de Estado, então tem que ter toda uma preocupação com segurança, com medidas de escuta eletrônica, evitar escuta eletrônica, esse tipo de coisa. Todas essas medidas, no Palácio Apostólico, isso já está pronto, já está lá. Ele pode morar lá, é bem confortável, é verdade, coisa e tal, mas já está lá. Então ele decidiu morar aqui, e aí o que aconteceu? Andares inteiros do hotel aqui, onde deveriam ficar os cardeais, passaram a ser dedicados ao Papa Francisco. O custo disso foi muito maior do que o custo dele simplesmente morar aqui no Palácio Apostólico, onde já tem as coisas prontas ali. Ou seja, na minha visão, foi uma coisa meio hipócrita dele, esse negócio de você falar de quero pobreza, mas a verdade é que a riqueza do Vaticano toda continua aqui do mesmo jeito. Ele poderia ter dormido aqui. Ao contrário, no que ele decidiu dormir aqui, criou uma série de custos para o Vaticano, de proteção, de outras coisas. E o pior, segundo esse jornal aqui, que é um jornal católico, que justamente critica o Vaticano, tá? Critica o Papa Francisco. Então eu quero deixar claro, eu não me considero católico, porque embora eu seja de uma família católica, eu não faço nada, eu não vou à missa, eu não vou a lugar nenhum, eu não acredito em nada, então eu não me considero católico. Mas esse jornal aqui, que é um jornal católico, crítico ao Papa, fala que o Vaticano está nesse momento em um caos completo, e isso era esperado. Por quê? Porque além de você ter aqui no Hotel Santa Marta, né, o Hotel Santa Marta foi preparado para 120 cardeais. O Papa Francisco, além de ocupar uma boa parte do hotel, ele teve que mudar, fazer um monte de coisa lá para ele poder morar nesse Hotel Santa Marta, porque ele queria mostrar humildade, né? Gastou dinheiro pra caramba para mostrar humildade. Ele, quando o Papa morre, os aposentos do Papa são lacrados. Se o aposento do Papa fosse aqui no Palácio Apostólico, não teria muito problema, porque, né, já está tudo pronto para fazer isso. Só que agora você tem áreas inteiras da Casa Santa Marta lacradas por conta que eram os aposentos do Papa. Então, áreas grandes aqui. E detalhe, esse hotel estava previsto para 120 cardeais. O Papa Francisco nomeou um total de 180 cardeais, dos quais 135 são cardeais votantes. 134 porque parece que vai ter... Eram 136. Um deles abdicou do direito de voto devido a um escândalo financeiro que houve alguns anos atrás. Um outro parece que está com problema de saúde, não pode viajar até Roma, então também não vai participar do conclave. Então, no total, são 134 cardeais que teriam que ficar aqui. Se a Casa Santa Marta tivesse totalmente disponível, como era o normal para visitas de cardeais, seria um problema trivial, né? Ou seja, você tem 120 vagas, 134 pessoas. Teria que arrumar talvez mais algumas vagas em alguns outros lugares aqui, mas você conseguiria acomodar a grande maioria dos cardeais aqui. Só que uma boa parte do Santa Marta foi tomado pelos aposentos do Papa, então está indisponível nessa situação. Então criou-se um caos nessa situação aqui. Você começa a ter agora uma disputa enorme, né? Então aqui, ó, logo depois da morte do Papa Francisco, o Vaticano está um ninho de vespas, né? Em todo o senso da expressão. Em outras palavras, está um caos. Não poderia ser de outra forma, uma vez que o Bergoglio tomou a decisão de não morar no Palácio Apostólico, porque ele era uma pessoa muito humilde, que todos nós sabemos, e ele decidiu ficar na Casa Santa Marta, gerando uma atmosfera complicada, né? Porque a Casa Santa Marta não tem a proteção do Palácio Apostólico, que é aqui. E, de novo, é o tipo da humildade que não faz diferença, porque está lá, continuam os aposentos super ricos ali do Papa, do mesmo jeito, né? Enfim, criou-se uma confusão danada, mas o pior não é isso. O pior é que ele nomeou
como o cara que vai cuidar dessa coisa toda o cardeal Pietro Parolin. Ele é o cardeal presidente da Comissão Pontifícia da Cidade do Vaticano. Então ele é o cara que está resolvendo a questão de acomodações alternativas para os cardeais, uma vez que nem todos irão caber na Casa Santa Marta devido ao Papa ter ocupado aquilo ali, né? E aí qual que é o problema dessa história? O problema é que o cardeal Pietro Parolin é um dos candidatos. Ele é um dos papáveis, vamos dizer assim, uma das pessoas que pode se tornar o próprio Papa, e ele tem o poder de acomodar os outros cardeais. E como você pode imaginar, por mais que os cardeais sejam pessoas santas, sejam pessoas católicas e religiosas e coisa e tal, você ter que morar num lugar distante pode ser complicado, ter que dividir o quarto com outra pessoa pode ser complicado. E aí, ou seja, você deu uma moeda de troca enorme para o Parolin sobre onde ele vai colocar os cardeais devido a essa humildade do Papa Francisco, né? Então, e o número de cardeais também que ele ordenou foi muito maior do que o esperado pelo João Paulo II. Então, segundo o pessoal está dizendo lá, tá um caos completo lá, né? Teve aqui, ó, por que o Papa Francisco escolheu dormir na casa da Casa Santa Marta ao invés do endereço mais luxuoso do Vaticano? Aí falando aqui negócio de ser humilde, coisa e tal, mas de novo, é o tipo da coisa que não faz nenhum sentido no final das contas, né? Igual quando o Collor aqui no Brasil, lembra que o Collor, quando ganhou a eleição brasileira, queria ser o caçador de marajás, né? Aí ele não quis morar no Palácio do Alvorada, ele morou na casa da Dinda lá em Brasília. Parece uma coisa, não, mais humilde, né? Não precisou usar aquele Palácio da Alvorada enorme. Só que o que aconteceu? Saiu muito mais caro, porque aí toda a estrutura de segurança da Presidência da República tem que ser colocada na casa da Dinda, teve que fazer um monte de coisa, um monte de alteração, um monte de varredura de bug, um monte de varredura de coisa. Ou seja, um negócio que você acaba, essa ideia de simplificar, acaba complicando a coisa, né? O Papa Francisco poderia ter usado símbolos de humildade como o trono, como uma série de coisas, mas sem exagerar, sem chegar nesse nível de se mudar para a Casa Santa Marta e causar essa confusão toda, né? Bom, mas enfim, o fato é que aqui, ó, a residência que hospedará os cardeais durante o conclave é confortável e estimula a reflexão. Pois é, muito bacana, só que agora não tem para todo mundo, e quem vai escolher quem vai dormir aonde vai ser justamente um dos papáveis, né? Então isso gera esse problema. Já estão havendo lá, porque antes do conclave você já tem várias reuniões, né? Já tem 113 cardeais que já estão lá no Vaticano, que já chegaram, então estão participando do funeral do Papa, e lógico, já estão tendo vários encontros para conversas preliminares, né? Então isso é esperado, isso faz parte do rito, ele já tem uma série de encontros, entre outras coisas, para definir até em que momento vai começar o conclave. É esperado que isso seja anunciado após o enterro do Papa Francisco, eles vão dizer quando que será o conclave deverá ser em maio, com os 134 cardeais que estão elegíveis, né? Aqui você tem, como eu falei, tem 135 aqui, mas parece que um deles pediu licença, porque tá com problema de saúde. Aqui, ó, um deles, o Angelo Becciu, ele renunciou aos votos em 2020 devido a um escândalo, então ele também não vai participar, seriam 136 se fosse com ele, mas além disso teve um outro que disse que está doente, né? Aqui, ó, o cardeal Antônio Canizares Lovera, ele não vai estar no conclave devido a problemas de saúde, então ele teve problemas de saúde e não vai viajar, então vão ser 134. 134 é o número de cardeais que vai ter lá, mas essa é a confusão que está ali. E aí o que está acontecendo? Já está gerando uma comoção entre os cardeais, porque todo mundo quer ficar na Casa Santa Marta, que é o lugar mais confortável, mas não tem vaga para todo mundo. E aí o pessoal está tendo que acomodar o pessoal da melhor maneira possível, e muita gente criticando a organização do conclave desde já, né? Então tenham em mente que esse jornal aqui é um jornal crítico ao Papa Francisco, né? Mas o problema é um problema real, esse negócio é um problema que está acontecendo efetivamente, né? E alguns amigos que andam lá pelos lugares sagrados insistem que tudo está um caos, e alguns cardeais, os que são mais contrários ao Papa Francisco, estão rindo com muito prazer pelo que está acontecendo devido à confusão, né? Muitas viúvas estão desesperadas porque sabem que agora vão ter que voltar para casa. Parece que o Papa Francisco também levou muita gente
da paróquia dele na Argentina para lá, e o pessoal vai voltar para Buenos Aires agora. Mas isso é meio esperado, tá, gente? O Papa João Paulo II também levou muita gente da Polônia para o Vaticano, o Papa Bento XVI. Evidentemente que os papas, quando eles assumem, né, a missão, eles querem pessoas que sejam conhecidas dele, pessoas que possam ajudá-los nessa tarefa, que eles conheçam, né? Então acabam levando pessoas mesmo. Isso aqui eu acho que é uma crítica injusta para o pessoal, né? Enfim, esse é o fato. O enterro do Papa deve acontecer ao longo do dia de hoje, talvez já tenha acontecido quando esse vídeo sair. Deve ser anunciada a data do conclave, mas o conclave está confuso lá no Vaticano. Tá? Vai tudo dar certo no final, sempre dá certo no final, eles sempre vão acabar acomodando todo mundo, vai acabar dando tudo certinho, mas a confusão está sendo gerada, inclusive, pela questão do Papa Francisco, e isso tem um ponto que parece que o que mais norteia, pelas primeiras conversas entre os cardeais, o que mais norteia os cardeais é buscar alguém que tenha capacidade administrativa. Lembra, o Papa ele não é apenas o conselheiro espiritual da Igreja Católica, ele também gerencia a Igreja Católica, e a visão de muitos cardeais é que o Papa Francisco pecou um pouco nesse aspecto. Eles querem alguém que seja um administrador mais eficiente para o novo Papa, né? Vamos ver qual vai ser o resultado final dessa votação. Isso deve ser ao longo de maio aí que a gente deve saber quem é o próximo Papa. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.